Boa tarde a todos. Bem feliz de ter vocês aqui, num tema que eu achei que o nosso varejo nunca ia chegar para falar da forma que a gente precisa falar sobre ele, que é a longevidade das empresas e como ela pode ser feita de uma forma que seja humana, que seja segura, que seja confiante e que faça todos os envolvidos, todos eles, mais felizes. Eu trouxe o tema e com um olhar muito delicado para a palavra governança. Todas as vezes que nós falamos sobre governança, nós falamos sobre uma ótica de empresas de capital aberto que precisam dar satisfação aos seus acionistas, e essa satisfação ela nasce num lugar com um olhar de auditoria e banco. Mas quando a gente está em famílias empresárias e a gente traz esse tom da auditoria, do dar satisfação, tira aquilo que levou aquele negócio a existir, que é a família. Na família, nós temos os nossos acordos de individualidade. É onde a gente tem que ter a chance de ser a gente. Então, na governança, com sucessão, profissionalismo, neste modelo de empresas, precisamos ir além dos repertórios que vêm das empresas de capital aberto. A gente precisa ter um olhar que vai mais longe. E esse olhar mais longe, eu quero fazer rapidamente um recorte com vocês. Eu tenho 30 anos de carreira no varejo, comecei a trabalhar muito cedo, o varejo dá essa chance na vida da gente de começar cedo e sermos educados no varejo. E isso aconteceu comigo. Mas os meus 30 anos de carreira, 20 anos foram em empresas familiares de capital aberto. E empresas familiares de capital aberto que tinham um nível de gestão muito alto. Não é que a empresa ela se profissionalizou, porque todas as empresas que estão aqui já estão profissionalizadas. Ela ampliou o seu repertório de gestão. E nessas famílias, nós, como executivos, na época que eu era muito jovem, a gente tem um olhar de garantir a evolução daquele negócio sobre um olhar estratégico. Os últimos 10 anos, curiosamente, eu servi ao varejo regional, de alguma forma. Nos últimos 10 anos, eu construí uma carreira com um olhar mais próximo do dono e das decisões do negócio. E foi ali que eu percebi que nós estávamos olhando para a transição, que a gente chama de sucessão, como uma grande fenda, como se uma pessoa fosse sair da cadeira e outra pessoa tivesse que sentar. Esse olhar, somado ao que a gente acabou de ver agora na palestra da CIMED, sobre transição geracional, nos leva a pensar que ninguém sai da cadeira. Ninguém levanta de um lugar que é sob tradição. A tradição tem uma história a se contar. Mas ninguém estava olhando para os negócios com esse olhar tão delicado. E eu saí para conversas com fundadores, em 2024, e tive a chance de perceber que todos eles tinham uma dor muito grande, muito parecida com a minha. Como proteger a nós mesmos e os nossos negócios em um mundo com mudanças tão profundas? O que me fez chegar até aqui, eu sei que eu olhei para o mato alto, eu sei que eu olhei para alguns caminhos que eram mais simples e eu segui. Mas como que eu faço agora? Estamos vivendo uma mudança de transição geracional, ela não impacta só o varejo alimentar, ela impacta todos os negócios, e é a primeira vez no Brasil que nós temos tantos negócios indo para a segunda geração. O que nos assusta é que, nos números, as famílias que vão para a segunda geração não são todas. Só 70% das famílias empresárias conseguem ir para a segunda geração, e 10% para a terceira. Os últimos 5 anos, eu estava numa família empresária de mais de 100 anos. E ali foi onde eu me perguntei, o que faz uma família transcender esses 30% e esses 10% e ir além? São valores. Valores essenciais como a integridade e a confiança entre as pessoas que estão envolvidas naquele processo decisório. Um olhar profundo sobre como aquela tradição das pessoas e das culturas familiares envolvidas podem gerar uma inovação. O respeito ao legado familiar.
mas, acima de tudo, entre os executivos, os acionistas e os fundadores, um profundo olhar com humildade intelectual e escutativa. E isso tudo é o que vai permitir um terreno fértil para nos levar a uma sustentabilidade, uma perpetuidade. Então, a perpetuidade não é só sobre gestão, ela é sobre elevar o nosso olhar além. E como que a gente eleva o nosso olhar além? Todas as vezes que a gente passou por grandes auditorias ou grandes consultorias nas empresas que eu trabalhei, todas as consultorias olhavam para números, e que os números contavam uma longa história. Nas famílias empresárias, onde o olhar é para a longevidade, a primeira conversa é sobre como vamos humanizar essas relações, como que essa família vai olhar para a sua essência. Então, nós vamos escutar. Como nós vamos longevizar? Como vamos tirar uma essência dessa conversa boa, de onde cada um pensa de um jeito diferente, mas todos querem juntos prosperar? Como longevizar o varejo a partir da essência dessas famílias? E, com isso, temos um olhar profundo sobre a potencialização desse patrimônio, que, num momento de transição geracional, pode nos levar não só a sobreviver nesse momento que parece uma policrise gigante, mas a construir novas formas e cadeias de valor. Porque a sucessão, ela não é sobre uma troca de cadeiras, mas ela é sobre dar significado ao nosso capital intelectual, a todo o nosso esforço que foi trazer aquele negócio até aqui. É claro que a geração que está hoje chegando, ela tem ambições de uma qualidade de vida diferente. E ela está correta em ter. Porque nós vivemos para trabalhar até aqui. Mas será que não é permitido, que nós não temos merecimento de agora deixarmos o trabalho ser parte da nossa vida e que a gente viva durante? E se vamos viver durante e produzir muito, que a gente produza num ambiente que seja seguro, que seja confiante e que seja feliz. Governar não é sobre processos, é uma escuta com intenção e dar coerência às nossas empresas. Governança viva, ela não é impositiva. Não são resultados ou pessoas que deviam ou não se estar sentadas nas cadeiras. É sobre se construir no tempo certo uma grande escuta com maturidade entre todas as partes envolvidas. E, mais do que tudo, continuar é manter o que veio antes, com um olhar muito generoso para aquilo que nos levará adiante. Com essas frases que são de profunda sensibilidade e essência, a gente tem hoje aqui um painel com famílias empresárias e que estão em diversos momentos desse momento tão especial que é a chamada sucessão. Tenho muito orgulho de ver um comitê de jovens, de mente, de alma, construindo novas formas para os negócios. Então, um prazer estar aqui com vocês. Agora, com Franciele e com você, Júnior, vai ser um prazer a gente dar continuidade. Obrigada. Muito boa tarde a todos. E, iniciando um pouquinho, como falou, nós somos de empresas que estão em sucessão, que estão em processos de sucessão, de construção. Para quem não me conhece, sou Rogério Tridapalli Júnior, lá do Supermercado Carol, uma empresa familiar, uma empresa construída com 2 famílias e que tem ainda 2 dos seus fundadores full-time dentro da operação, mas que já iniciou um processo onde toda uma segunda geração está dentro da empresa, cada um na sua área, RH, comercial, marketing, iniciando esse processo de transição ainda sob o olhar do sucedido. E também temos iniciado a conversa de transição, a conversa de sucessão, ainda com muita maturidade, bem no início, mas com a visão de futuro, com a visão de profissionalização do nosso negócio, manter a perenidade do nosso negócio e, principalmente, pensar no futuro da empresa.
Boa tarde, eu sou Franciele Crestani, faço parte do Grupo Crestani, lá de São Miguel do Oeste. Atravessamos o estado para estar aqui com vocês hoje, é um prazer enorme. Nossa empresa, então, conversa levemente sobre a sucessão. Eu estou na empresa há 3 anos, e nossa empresa já vinha trabalhando a sucessão muito fortemente, há alguns anos atrás, com o meu irmão, e eu estava em outra área, né? Eu sou nutricionista de formação, então eu trabalhava em Porto Alegre, né? Eu fazia docência em Porto Alegre, e o meu irmão e o meu pai, então, à frente dos negócios, o meu pai já trabalhando muito fortemente a sucessão com o Everton, mas, infelizmente, em 2022, nós perdemos ele por uma doença. E, nesse momento, então, a nossa família sentou e a gente resolveu, então, que seria o momento de que eu retornasse para a empresa. Então, eu estou nesse período, né, 3 anos de intenso aprendizado, né? Eu venho da área da saúde, estou agora no varejo, então, é um intenso aprendizado e, obviamente, não estou no ponto de me sentir, de fato, né, uma sucessora. Acho que nós conversamos muito isso nos bastidores, mas é um trabalho intenso que a gente tem feito para que isso aconteça da melhor forma possível. E, dito isso, né, nos apresentamos aqui como os coordenadores, né, do Comitê de Sucessores da CATES, e eu já queria lançar a primeira pergunta para as meninas, e, por favor, gostaríamos também que vocês contassem um pouquinho, né, dessa história de sucessão de vocês, mas iniciando como o protagonismo foi construído na história de vocês e da empresa de vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Isabela Ripper, eu sou de Joinville, da rede Hiper Mais. Também empresa familiar, mas a minha história é um pouquinho diferente. O meu pai foi o fundador, eu sou segunda geração, mas há 2 anos nós fizemos a venda da nossa empresa, né? Então, de sucessora, que eu estava sendo preparada, comecei com 16 para 17 anos na empresa. Meu pai vinha me preparando para a sucessão, e aí, há 2 anos atrás, quando a gente teve a venda da empresa, eu tive que começar uma mudança de mentalidade de sucessora para executiva. Então, hoje eu estou há 2 anos já nessa transição como executiva e venho me preparando já há algum tempo também, que continuamos com outros negócios. Fora o Hiper Mais, né, no varejo, nós temos também uma distribuidora e temos outros negócios na família, que aí eu comecei a entender que a sucessão também não é só aquele negócio ali em si, o dia a dia, a operação, e sim que, para ter longevidade na empresa, você precisa saber trabalhar a família empresária. Então, na minha família é meu pai, mais meus 2 irmãos, minha irmã, que até está aqui hoje, e meu irmão. Então, a gente está nesse processo de preparação da família também, porque uma coisa é você trabalhar com todos no dia a dia, outra coisa é quando cada um tem uma essência, cada um tem suas vontades, e como é que você traz essa essência de cada um e essas ideias, essas vontades para a família. Então, hoje, como que eu potencializei isso, né? No meu lado, digamos, executiva, quando a gente fez a venda, o meu pai, já no momento que ocorreu a venda, ele já saiu. E eu, né, com o nosso novo presidente, ele falou, você vai ficar na transição, está contigo. Então, foi bem aquela coisa também. Eu vinha sendo preparada, mas a água bateu na bunda e eu tenho que assumir. Eu tenho que dar conta de tocar essa empresa aqui, lógico, né? Passando as informações para a presidência, para as outras diretorias, mas está comigo. Então, eu me potencializei, lembrando de tudo aquilo que, por longos anos, o meu pai me preparou. Também vi na nova empresa, né, no novo grupo,
uma essência parecida com meu pai, então também é uma empresa familiar, com um fundador que foi tão empreendedor como o meu pai. Então, eu vi ali valores muito semelhantes e acho que isso me ajudou a continuar fazendo como eu sempre fiz. E aí eu realmente tive que assumir o protagonismo. E fui conversando com mais pessoas. Eu entrei na ACATS também, mais ou menos no mesmo período, e esse networking, essa convivência com todos da ACATS também me ajudou muito. Comecei a conviver com os outros diretores da ACATS, né, também fundadores, primeira geração, e isso foi me ajudando a ter mais bagagem para continuar nos negócios. E eu sempre falo que, para você ser protagonista, tu tem que ter alguém também por trás. Não é, o protagonista não vive sozinho. E aí eu sempre ia pedindo ajuda de muitas pessoas. Eu às vezes até pedia ainda ajuda para o meu pai, sem ele estar mais no negócio, mas eu pedia ajuda para ele. E assim eu fui desempenhando. Então, já estou há 2 anos, né, como diretora executiva do Hipermais, e, em contrapartida, também continuo tocando os negócios da família. Então, é bem desafiador, mas quando você gosta do que faz, e se você já está inserido há muitos anos, né, eu vivi o varejo, eu vivi a distribuição, eu vivi o ramo de atacado, desde muito pequena, vendo meu pai e minha mãe. E agora, o que eu consigo fazer diferente deles é poder trazer todas as informações e tudo isso que a gente tem acesso hoje, que nossos pais não tiveram. Eles tiveram que só ser empreendedores e vai fazendo, vai fazendo. Então, a gente tem que ser uma forma evoluída deles, de pegar tudo isso que eles foram empreendedores e que tiveram que realmente dar a cara a tapa e tentar. A gente pode, com as ferramentas que hoje em dia tem, testar com mais segurança, e tendo ainda a retaguarda deles, de pedir ajuda, de pedir opinião. Então, eu acho que o ser protagonista, nesse momento, pelo menos na minha história, foi isso, eu tive que assumir, então, vai que está contigo, mas eu continuei pedindo muita ajuda. E que eu acho que é o papel do sucedido. Eu acho que o sucessor e o sucedido têm que estar junto, para realmente a sucessão ser longeva. Tem uma passagem de bastão aqui muito delicada, que é você imaginar que os seus, eles levarão parte de você com ele. E você confiar na educação, nos princípios e valores. Hoje, quando a gente senta com o Evaldo, né, e com os filhos, a sensação é dele perceber que o que ele fez está reverberando neles, mas que eles também têm chance de buscar o seu próprio lugar de fala, adicionando e evoluindo o negócio. É um modelo de família empresária que não está mais 100% no varejo alimentar, e isso não muda o processo de você profissionalizar o modelo empresarial. É uma família que tem vários negócios e precisa profissionalizar o seu olhar, independente de ter uma empresa no dia a dia, o que transforma todos eles em acionistas. E aí é nessa função que eles estão se aprimorando, educando, e estão fazendo isso de um jeito que dá muito orgulho. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Tainara, de Florianópolis. Faço parte de uma rede chamada Hiperselect. Temos 10 lojas. Também sou da diretoria da ACATS e faço parte do grupo de sucessores. Tem alguém de Floripa aí? Para eu saber que não estou sozinha? Muito bom, gente. Então, a minha trajetória ela foi construída há 20 anos. Né? Eu comecei bem jovem, aos 13. Não façam as contas para saber a minha idade. E eu passei pela parte operacional, para ser mais específica, como empacotadora. Passei por setores como o financeiro, o marketing, mas eu me apaixonei pela área de RH, é onde eu tenho mais experiência.
E também me apaixonei por obras, na parte de expansão, conduzindo os projetos, comprando equipamento. Eu tive uma aula bem intensa, né, com os nossos diretores, os proprietários. Eu também sou sucessora, né, mas eu trato na família eles como os donos, né, e com muito respeito lá dentro. Eu não sou a filha, eu sou a Tainara profissional. Então, o meu protagonismo ele foi construído ao longo desses anos, me posicionando como a Tainara profissional, não a filha e sobrinha do dono. Então, eu acredito que isso fez bastante diferença, e eu sempre tive muita clareza do meu propósito dentro do negócio. Então, a minha trajetória ela sempre foi buscar o máximo de conhecimento. Eu sempre estou colada com o Jusemar e o Mauri, que são os proprietários. Então, eu tive eles como mentores mesmo, e, infelizmente, eles não estão aqui hoje, mas, independente disso, eu quero deixar aqui, né, a minha gratidão por toda essa trajetória. Até me emociona um pouco, porque, quando a gente fala desse tema, passa um filme na nossa cabeça, né? Então, eu sou extremamente grata, né, por todo o conhecimento que eu recebi ao longo desses anos, e o quanto eles acreditaram em mim, nessa trajetória. Eles sempre me incentivaram a buscar realmente fazer a diferença no negócio, não estar na sombra deles, digamos assim, né? Então, se tem alguém aqui que está para passar o bastão, digamos assim, eu gostaria de falar isso também, né? De confiar e de deixar esse espaço, né? Para o filho, enfim, sobrinho, alguém que é da família que vai, em breve, assumir, né, esse lugar. Então, meu protagonismo ele se deu, né, ao longo dos anos mesmo, me colocando como a Tainara profissional. Dá para a gente observar que são 4 famílias, né, aqui, e com histórias completamente diferentes de sucessão. Então, não tem receita de bolo, né, Vanessa? Não tem receita de bolo, e eu acho que é esse lugar que a família empresária desafia os modelos de governança, porque tudo que a gente tem hoje em educação corporativa leva para modelos padronizados, porque foram construídos sobre o olhar da governança das empresas de capital aberto. As empresas de capital fechado, que estão em processos de ampliar os seus níveis de gestão, elas precisam beber na fonte desses modelos de gestão e governança, mas com uma prioridade, que é o olhar para a família, antes de olhar para o negócio e para o patrimônio, né? A família vem antes, ela se mistura. Uma das frases mais impactantes que a gente ouviu durante o processo de construção da comunidade do Elas, eu e a Bruna, foi um ícone, né, entre as famílias empresárias varejistas, que é a família Diniz. Esse tema que eu vou trazer é um tema aberto, que é quando a Ana Maria também se desenvolveu até os 42 anos, achando que ela daria continuidade ao processo. E ela ir até os 42 anos com aquele sonho, você não imagina que vai ter que desenvolver outros lugares para você ser feliz, se sentir realizado, produtivo. Naquela família, não aconteceu. E é uma das famílias mais próximas que a gente conhece no varejo alimentar, foi responsável por nos dar direção diversas vezes como uma empresa inovadora. Ali, o Abílio toma a decisão de ser uma família rica e não uma família rei. E qual é a diferença entre uma família empresária rica e uma família empresária rei? A família rei, ela é aquela família que quer entregar para as próximas gerações, e que não importa o vendaval que aconteça, todos estarão juntos na casinha de tijolos dos 3 porquinhos. A família rica, ela decide que aquele negócio que sustentava a família empresária, ele não é mais um lugar que todos poderiam se desenvolver. Então, ela traz a gestão externa para administrar o negócio e cria algumas alçadas de controle, até que essa família, em algum movimento, né, ela sai, né, desse dia a dia, e ela passa a gozar daquele patrimônio para investir em outros lugares.
Veja, esse é um conceito que o nosso varejo demorou muitos anos para ouvir ou para usufruir. E esse é um grande momento da gente falar sobre ele, porque estamos agora repensando não só em como nós vamos fazer esses negócios acontecer, né, no dia a dia, porque o varejo está desafiador. Né, o dia de amanhã, a gente está discutindo como que a gente perde 2 pontos no EBITDA todos os anos e continua de pé. Esse olhar nós não vamos perder, mas precisamos subir a discussão da família para um outro lugar. Como proteger esse patrimônio e como nos mantermos ativos com as diferenças entre as pessoas da família e os negócios que vocês têm e os negócios que vocês ainda terão. Eu acredito que, em todas as falas, algo que foi muito comum é a palavra desafio. Todos têm desafios num processo de transição, num processo de implantação de governança corporativa. Não existe receita de bolo, não é um mundo poliana, não é um mar de rosas. Mas não em 1 ou 2 reuniões, em 5 ou 10 minutos, que dá para acertar. Mas é uma construção com muita cautela, com muito pé no chão, que é possível. Assim como foi possível com grandes companhias, grandes empresas, é possível com a empresa pequena, o pequeno varejo, é possível. Ouvindo, escuta ativa, uma conversa franca, cartas na mesa, isso tudo ajuda. E quando a gente fala em desafios, nós temos, além dos desafios cotidianos de um processo de transição, dos desafios do dia a dia, nós temos os desafios emocionais envolvidos nisso. Nós temos um grupo de fundadores, de empreendedores que fundaram. Então, existe a situação do desafio emocional. E aí vem a segunda pergunta. Quais foram os desafios emocionais mais profundos nos processos de transição do Hiper+, dos desafios do Hiper Select? Quais foram os desafios emocionais mais profundos que vocês participaram ou que ainda acontece? Então, desafios emocionais. O principal deles, até hoje, inclusive, é suprir as expectativas, tanto da família quanto as nossas próprias expectativas. Então, com certeza, né, claro, hoje com uma caminhada, um pouquinho mais longa, a gente consegue ter mais maturidade, enfim, mas às vezes bate aquela insegurança, né? Será que eu estou à altura? Será que eu sei o suficiente? Será? Bate uma insegurança. Então, eu acredito que esse é um dos principais desafios mesmo, é lidar com as expectativas. E também como equilibrar os papéis, né? Como que a gente faz para equilibrar os papéis? Né, de filha, de executiva, de gestora, e, no meu caso, sou mãe. Né? Então, como que a gente lida com todos esses papéis? Então, esse é o principal, no meu caso, né, os principais desafios. Então, o meu é um pouquinho diferente. A trajetória da minha família e, né, dos nossos negócios, meu pai fundou o Hiper+, o Atacado Joinville, há 48 anos atrás, como eu comentei, junto com a minha mãe. E a minha mãe passou por uma doença, né, faz 14 anos que a minha mãe faleceu, e ali foi realmente onde eu entrei de cabeça na empresa, junto com meu pai. Então, ali já foi um grande desafio emocional, porque eu sempre vi os dois trabalhando muito e eu tinha uma certeza que eu gostaria de trabalhar com meu pai. Essa certeza eu tinha. Eu falei, eu preciso honrar a empresa que o meu pai construiu, porque se eu sempre tive uma boa vida, se eu sempre tive educação, enfim, é graças a essa empresa. E eu gostava também, né? Só que, quando a minha mãe veio a falecer, há 14 anos atrás, foi onde a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu preciso ajudar o meu pai mais ainda agora, porque a minha mãe era o pilar dele na empresa e tudo mais. Então, foi onde eu entrei de cabeça e onde realmente eu comecei a me desenvolver e a trabalhar junto com meu pai. E também, né, comecei lá como promotora de vendas, na distribuidora e tal, e fui crescendo. Meu pai foi me dando também mais alçadas.
Depois de um tempo que eu já estava trabalhando, a gente passou por mais um desafio, que foi, né, a minha irmã trabalhava na empresa já, ela assumiu as atividades que eram da minha mãe, no administrativo e financeiro, e a minha irmã passou por outra doença. Então, a minha irmã teve que se afastar da empresa. Eu fui novamente forte ao lado do meu pai para não deixar, e a gente abrindo lojas e tal, então assumi ali mais, de novo fiquei firme com o meu pai. E aí, quando em 2023, 2022 para 2023, quando começou a surgir algumas propostas, né, da compra da nossa empresa, eu e, né, minha família toda falou: não, tá louco? Meu pai ainda está super jovem, 3 filhos no negócio, passando pela sucessão, todo mundo sendo preparado, não. E aí veio uma doença no meu pai. E aí, ali, eu e a minha irmã, principalmente, a gente teve um desafio emocional de o que fazer. E a gente, principalmente eu, falei assim: pai, eu te conheço, né, tu não vai fazer o que você precisa fazer para a tua saúde se tu não sair daqui de dentro. Eu amo as empresas que meu pai criou, mas eu falei, eu amo muito mais a minha família. E ali foi onde eu dei força para o meu pai, para ele tomar a decisão que ele tomou, que, em primeiro lugar, era a família. E eu falei, eu estou na sucessão, eu gosto disso aqui, mas como é que eu falo para o meu pai desapegar? Como é que eu falo? Porque iria parecer uma fraqueza minha, falar: não, pai, vende. Ele ia me olhar como: tá, eu estou te preparando para ser minha sucessora e tu fala, vende? Tu não quer assumir o negócio? Mas ali eu tive que realmente falei: não, eu não quero passar pelo que minha mãe passou, eu não quero passar pelo que a minha irmã passou, eu não quero que meu pai passe por isso. E nem meus filhos, e nem eu. Então, ali, acho que foi uma grande decisão emocional, novamente, que eu tomei. Eu falei: pai, eu te apoio, vende, porque é você, em primeiro lugar, e tu é o pilar da nossa família. E aí ele tomou a decisão, e com isso, para ele poder, né, fazer todo o tratamento, enfim, e graças a Deus, hoje ele está super bem. E a própria Vanessa fala que ele vai durar 100 anos, e que ele fica animado, ele fala: eu vou mesmo e tal. Mas ali eu passei por uma questão emocional, só que me fortaleceu também. E foi onde eu continuei, né? Estou nessa transição aí há 2 anos. E, por outro lado, veio também que, nesse meio tempo, em 2 anos, eu tive 2 filhos. Foi meio seguidinho, sem planejar muito, mas... E aí também, é difícil se equilibrar papéis, né? Acompanhar tudo que meu pai estava passando, a nova reestruturação da família empresária, das empresas, e 2 bebês pequenos ali. E a gente fala, dá conta? Não dá. Por vários momentos eu tinha que fazer escolhas, e aí eu ficava me perguntando: meu Deus, eu preciso estar na empresa, mas eu tenho um bebê recém-nascido, daí depois eu tinha um bebê quase que recém-nascido e grávida de outro, mas tudo dá certo. Né? No final, tudo dá certo, mas tem que ter muita preparação de buscar ajuda, de buscar profissionais e buscar... eu acho que toda ajuda é bem-vinda, e você falar que não está dando conta também é bem-vindo. Tem que se dar essa abertura de falar: eu não estou dando conta, eu preciso de... E isso foi os desafios emocionais assim na sucessão que eu passei, mas que é necessário, eu acho, para toda a família conseguir fazer a sucessão e ser longeva. Vai ter muita parte emocional envolvida, porque são pessoas e são famílias. E na família sempre tem muita emoção envolvida, né? Muita emoção. O desafio maior no processo emocional está em a gente legitimar que a gente pode ter emoções na empresa. Porque, como o trabalho veio antes, né? Primeiro trabalha, primeiro ganha, sobrevive, a gente precisa ter onde morar, a gente precisa ter... Né? Muitas dessas famílias vieram de situações de escassez muito profundas. Então, o trabalho ele dá ordem à família.
ele dá sobrevivência à família. Então, quando você chega na segunda geração, significa que você prosperou. Então, a primeira relação emocional a ser aterrada ali é: você já é próspero. Você pode desligar o seu comando e controle e sobrevivência. Acho que essa é a emoção mais difícil de reeducar fundadores que têm mais de 60 anos e tudo que fizeram na vida foram viver em direção ao trabalho para dar o melhor para suas famílias. Então, o trabalho era a meta e as famílias ficavam bem. Mas, quando eles chegam lá, e esse lá chegou, a família sente muita falta desse fundador, né? Ele foi um pai que as filhas, para estarem perto, estavam lá no supermercado, sentadas dentro do carrinho do supermercado, estavam lá no caixa, estavam embalando, estavam brincando no supermercado. É muito comum a gente ver fotos de vocês, né, crianças dentro do supermercado brincando, que foram os primeiros promotores a serem contratados pela empresa. Mas o grande ponto, para mim, da emoção principal, do que vai levar à frente, é quando eu reconheço que são indivíduos que têm sonhos. É essa emoção que nós precisamos dar legitimidade. Porque, claro que o negócio é muito importante, foi ele que trouxe a família até aqui, todos são gratos. Mas quem eu sou e os meus propósitos de vida e como eu me relaciono com a sociedade, com os meus filhos, com os meus amigos, é tão importante quanto. É essa emoção que a gente precisa trazer para um plano que é também sobre a família empresária. Sempre família antes do empresário. Eu acho que esses desafios que todos temos, qualquer empresa tem desafio, qualquer segmento tem desafios. Muitos desses desafios emocionais, cotidianos, enfim, podem ser minimizados, esclarecidos, quando compartilhados. Seja através de comitê de sucessores, levando os olhos para passear nos outros comércios, nos outros supermercados, a gente começa a perceber que a dor minha pode ser a dor da Isabela, pode ser da Fran, ou da Tainara, ou da Vanessa, ou do João, ou do Paulo. As dores são semelhantes, mas a partir do momento que a gente começa a compartilhá-las, elas começam a se dissipar, elas começam a ficar mais leves. Então, é bastante importante o compartilhar. Pô, mas o processo de sucessão não está fácil, está difícil. Como é que foi na tua empresa? Como é que foi na minha? Como é que está sendo lá? E não é de dentro do escritório, não é dentro de quatro paredes que a gente consegue construir. É levando os olhos para passear, é fazendo não só mais network, mas conexões verdadeiras, desinteressadas, que tenham sentido, que tragam uma ideia de futuro, de perenidade, e que, com certeza, se transformam em amizades. Amizades para a vida, aquela situação de esse mês não está legal, eu vou ligar para a Isabela e vou ver que a dor lá em Joinville é a mesma de Brusque, a dor é a mesma lá em São Miguel do Oeste, no Crestane, enfim, e dá para ligar para a Vanessa e vai perceber que talvez São Paulo, Brasil, atravessa um momento, e são construções. Eu acho que através de comitê, através da ACATS, através de momentos como esse, a gente consegue dissipar alguns sofrimentos e também saber onde o sapato está apertando e esclarecer dúvidas e desconstruir ideias e reconstruir novas ideias. Isso é bastante importante. Vanessa, eu tenho uma pergunta para ti, porque o ideal seria nós termos um plano de sucessão desenhado, estabelecido, né, com os passos bem dados. Mas e quando a gente tem esses percalços no meio do caminho, né? No caso, a família da Monique teve, a nossa família teve, como faz para superar isso, né? Porque a gente empurra, né? E vai, graças a Deus, a gente conseguiu manter o negócio, manter a prosperidade do negócio. É uma das perguntas mais difíceis, porque nós gostaríamos de ouvir uma fórmula de sucesso. A gente gostaria de sair daqui com um framework, começa pelo etapa 1, vai para passo 2, aí eu me enquadro no 2 ou no 3, junto os dois, faço em 60 dias, e daqui 90 dias eu já estou igual. Né? Não vai ser assim. Eu posso dizer que o que vocês duas viveram e outras famílias que a gente conhece as histórias mais profundamente, é uma sorte quando a gente não se programa e a gente consegue passar adiante. Esse número de 70% das famílias não passarem para a segunda geração é, para mim, um número
Muito chocante. 70% é muita gente. 70% é muita gente que viveu alguma cena parecida com essa e que não deu conta de transpor. Então, significa que todos que estão aqui nessa sala, de alguma forma, se não estão olhando para esse assunto, estão nos 70%. Legitimar que a gente está em risco com o nosso negócio sem olhar é, para mim, a primeira abertura de consciência, Fran. Eu gostaria que a gente olhasse para isso como um lugar de clareza, entende? De transparência, de dar legitimidade para quem trouxe até aqui e fazer junto. Então, não tem um plano. Senti que o que você falou, Vanessa, me atravessou. Né? Assim, pegou aqui para mim. Saio procurando no YouTube. Né? A gente falou agora, né, Tainara? Vamos para o YouTube, vai para o TikTok. Não tem. Esse assunto não tem. A primeira coisa é você começar a se educar com escuta ativa. Não é você chamando uma consultoria, não é você fazendo curso. O primeiro processo é você entender como aquelas pessoas na sua família estão desempenhando os seus papéis profissionais. Elas estão exauridas? Elas estão no limite? Elas estão conseguindo ser pai, mãe, filho, avô? Né? Elas estão conseguindo desempenhar os seus papéis de forma genuína, integral? Elas estão felizes? Porque só essa observação e essa escuta vai nos dar um lugar de muita empatia. Nós vamos descobrir pessoas que estão lá além, né? Estão esticando muito o tecido e pode ser que esse tecido esteja pronto para se romper. Então, o olhar já é, para mim, um grande passo. Olhou, sentiu, reconheceu, criem a primeira reunião de família. Tenham coragem de se reunir como família e de falar desses temas de porta fechada e mente aberta. Deixem cada um se expressar. Não estou feliz. E ninguém pode levantar a cabeça e falar, como que não está? Você está melhor do que eu estava. Sim, mas eu preciso ouvir do outro o porquê ele não está feliz e onde ele acha que a felicidade dele vai estar. Tiveram essa conversa de família? Façam uma digestão disso. Deixa aquele assunto primeiro decantar dentro de você. E partam para o segundo processo, que é começar a falar de níveis de gestão e de dar encaminhamento a esse negócio para um lugar que ele não precise sacrificar a vida. Agora, tem aqueles ambientes mais difíceis, Fran, que é quando os números já não correspondem. E parte dessa angústia também vem pelo desconforto numérico. Aí a conversa ela precisa tomar uma outra proporção. É uma conversa de visão para os próximos 2 anos. Em como nós estamos hoje, independente se estamos felizes, tristes, né, financeiramente nós precisamos dar as mãos. E achar uma superfície que nos dê segurança para a gente poder falar do eu. Porque talvez financeiramente ainda não dê tempo de falar do eu, porque a gente postergou a conversa. Então, se deem as mãos, se organizem, criem um plano em que vocês possam falar na primeira pessoa do singular, né, futuramente, quando o financeiro e aquela empresa tiver condições para isso. Tem recursos, tem empresas, tem várias consultorias de mercado, mas, na escolha dessas conversas, usem de lugares que vão mapear como cada um nessa família funciona. Essa é a premissa que eu daria para qualquer um que vai começar um processo. Consultorias que entram engatando primeiro no negócio e a família vem depois, eu já daria um passo atrás. Comecem por lugares, aqui, né, tem a família Ripper, a Tainara acabou de passar por esse processo de autoconhecimento de cada indivíduo e buscar esse entendimento para dar um passo adiante, que é o que a gente chama de governança regenerativa, que é um modelo mais gentil com as famílias empresárias. E, com toda certeza, vai levar vocês para um próximo estágio, que é a perenidade. E, paralelo a isso, eu acredito que, quando se fala em escuta ativa, em conversa de família, em acordos, em diálogos, após isso, não dá para ter medo e tem que abrir o coração, ser humilde e ir ao encontro da fala da Isabela, quando ela fala que, às vezes, precisa trazer profissionais de fora, precisa trazer pessoas chaves para algum setor,
ou até para assistência para esse grupo familiar, para assistência na implantação da governança corporativa. Nós não podemos, e talvez não devemos, ser autossuficientes em tudo. Tem momentos que precisa, humildemente, dizer assim, desse ramo, nós não estamos prontos, precisamos trazer um profissional de fora para nos auxiliar, para nos guiar, para conduzir um processo, ou dói mais aqui, dói mais lá, precisamos focar mais aqui ou mais lá, e em diversos momentos a gente tem que trazer esse profissional de fora para nos auxiliar, claro, depois da escuta ativa, depois dessa família dialogar, ela pode, normalmente, vai chegar num consenso, vamos trazer alguém para nos ajudar a guiar, a conduzir, a mediar esse processo. Acredito bastante nisso também. Agora, Rogério, é muito incrível, né? A gente está aqui em 2025 falando de escuta ativa, e esse é um termo que tá vindo para a metodologia. Há um ano, eu estava em Lisboa, ano passado, quando a gente normalizou essa palavra como uma palavra do ambiente de negócios. É muito novo também falar sobre escuta ativa. A gente vem de uma era pós-revolução industrial e o varejo é reflexo de uma era pós-revolução industrial, né? Muito do que a gente vive hoje é de uma sociedade mainstream, né? Que produz em larga escala. Escutar é de uma das habilidades mais sensíveis do líder do futuro. Nós não vamos conseguir fazer uma transição para novas formas, com essa transição geracional que nós estamos, se nós não ouvirmos uns aos outros. E os fundadores, eles vieram de uma educação onde eles também não tinham fala. Então, eles foram criados pelos nossos avós, onde eles não tinham espaço para falar, né? É muito avançada essa tecnologia da escuta ativa. E a gente precisa exercitar. E precisa exercitar olhando para dentro. Então, só com muito autoconhecimento, com autogestão, com encaminhamento, e aí tem profissionais especializados nisso, em permitir que essa escuta ativa aconteça e ela não magoe ninguém no processo. Porque ela é só um ponto de vista. E vários pontos de vista vão transformar isso em futuros possíveis para todos os envolvidos. Até nesse ponto, tem que ter uma pessoa neutra, que seria buscar algum profissional, buscar alguém, porque eu volto naquela fala de que a família empresária, em primeiro lugar, ela é família, então ela tem muita emoção dentro. Então, tem que ter uma pessoa neutra para equilibrar os ânimos de cada um, para conseguir formalizar esse momento de, peraí, vamos conversar, fala o que tu sente, fala o que tu pensou, expõe e tal, porque a gente sempre vai querer não magoar o outro da nossa família, e nesse não magoar, o negócio, às vezes, pode padecer. Então, tem que vir pessoas neutras, que não fazem parte da família, que vão saber ter essa escuta ativa e que vão saber ver as duas gerações ali como precisa. Então, realmente, um dos pontos é você pedir ajuda de outros meios para conseguir ter essa não a passagem de bastão, mas fazer esse passo a passo que é necessário. Aqui, com exceção da Bela, a Tainara, o Júnior, eu e outros sucessores, né, que estão na plateia, temos ainda os nossos fundadores muito, muito ativos, né? Então, o Vavá, enfim, do Carol, o próprio Crestani, são extremamente ativos, tomadores de decisão, estão à frente do negócio. E aí a gente pergunta, o que se fala para o fundador, para ele se sentir confortável em algum momento passar o bastão? Perguntão esse, hein? Desafio. A Isabela já pegou o microfone. Não é nada pessoal, tá, pai? Pergunta não é para ti, tá, pai? Eu acho que não é nem falar, é o comportamento, é a postura. Porque o fundador, e eu falo porque eu ainda, né, eu tenho negócios com meu pai, eu preciso prestar conta para ele ainda em muitas coisas. E eles só começam a tentar largar um pouco e passar o bastão quando eles veem que você está preparado.
se você não se sentir firme, se você não se demonstrar para ele que tu tem o conhecimento, que você está entendendo do negócio, eles não vão largar. Eles são fundadores. Como meu pai falava, eu botei cada tijolinho disso aqui. Tu não botou o tijolo aqui. Então, mas eu tenho que mostrar que eu sei onde é que estava o primeiro tijolo, que eu sei como é que ele botou ali o cimento, que eu presenciei alguma coisa, senão ele não vai. Então, eu acho que é muito mais a postura, a preparação, do que até mesmo a fala. Eles têm que se sentir seguros. E, para eles se sentirem seguros, de nós, da nossa geração, buscar conhecimento, buscar conexões e mostrar, a gente formar essa segurança de passar para eles. Porque, realmente, a empresa é quase que outro filho para eles. Se não primogênito, o meu pai, a empresa dele tinha 48 anos, o meu irmão mais velho tem 44. Então, realmente, o primogênito dele foi a empresa. Então, é difícil, é igual. Eu tenho 2 filhos, eu não quero. Pega aqui e vai. Então, tem que mostrar essa segurança. E a gente nunca vai estar pronto 100%, mas se nós, junto com a ajuda deles, falar, eu estou me preparando aqui, eu estou buscando ajuda, eu estou vindo no negócio, eu estou aprendendo, mas eu também preciso de ti ainda, pai, ou, né, pai, chefe, enfim, como que a gente queira nomear eles. Mas realmente a postura, o comportamento e a segurança. Eles têm que se sentir seguros. A bomba veio para a nossa mão de novo. Eu achei que tu ia me dar uma outra solução. Eu acredito que o momento que nós estamos vivendo agora, ele é muito positivo para não usarmos mais a palavra sucedido. Porque eu acho uma palavra muito dura, porque parece que alguém tem que ser desligado, ou ele tem que ter uma outra vida para que alguém sente na cadeira. Nós estamos vivendo um momento de policrise mundial, né? A nossa geração, né, de todos que estão sentados aqui, nós somos muito privilegiados, né? A gente se educou, a gente viveu um ambiente de trabalho justos, todos registrados, né? Nós estamos falando de uma outra geração que trabalhou para ter dignidade. A gente recebeu dignidade no dia 1. Estamos falando de lugares diferentes. Mas, no momento que a gente está vivendo agora, nós precisamos desses fundadores nos instruindo sobre como é gerir em momentos de escassez. E eles têm repertório profundo para esse olhar. Ao mesmo tempo que eles não têm habilidade com todas as ferramentas, né, e inteligências que estão chegando para a gente. Então, é preciso dividir os papéis nessa relação. Os fundadores vão precisar fazer a manutenção desse dia seguinte, que é de muito controle. Não vai abrir, não vejo como vai ser diferente. Mas há os novos que chegam e com habilidades nessas novas formas de inteligência, naturalmente, buscar e traduzir o que de melhor pode ser atualizado dentro dessa empresa em tempo real. E aí, fundador, né, e futuro sentam juntos e olham para onde está a tradição daquela família e onde aquela tradição vai gerar inovação. Juntos, eles vão construir esses planos. E aí vão surgir novas cadeiras, que não é assim, como é que eu sento na cadeira de CEO? Eu não sei se a cadeira de CEO é para uma pessoa só. Eu não sei se a cadeira de CEO, nos dias de hoje, a gente já vem exercitando isso, que são 2 pessoas sentadas. Alguém que olha para frente e alguém que está olhando para o dia a dia. Nós temos um hábito aqui de sermos muitos executores no varejo. A gente planeja muito pouco. Se a gente legitimar que a gente precisa das 2 competências, vai ter espaço para todo mundo. E eu acho que o Evaldo vai até ser, já falei minha opinião, e ele tem que ter espaço para trabalhar e produzir até lá. E esse meu lugar de fala vem de um pai que é cientista. Ele tem 83 anos. E o maior legado do meu pai é um engenheiro têxtil. O legado dele é construir máquinas e tecidos. Nem eu e nem minha irmã somos sucessoras do legado do meu pai. Mas, recentemente, ele me fez ajudá-lo a treinar um robô em inteligência artificial e ajudá-lo a transferir todo o conteúdo que ele tem para dentro do robô.
porque ele quer dar continuidade para aquilo que ele gerou nessa existência. Eu não sei se sucessão é só sobre família empresária. É sobre a gente dar encaminhamento para o melhor de cada um ainda em vida. Dizer que a gente está 100% pronto é quase impossível, né? Eu penso que quando nós temos uma parte pronto, a coisa tem que seguir. Tem que seguir e não pode ter medo de pivotar. Quando necessitar, né, tá errado, volta, recua, vira, vai para o outro lado. 100% é quase impossível, eu diria, né? Posso contribuir? Eu tenho uma mensagem para a primeira geração. Então, o que eu diria, né? Que existem 2 perfis, talvez mais, né? Mas o que eu consigo, né, compartilhar aqui com vocês. Eu acredito que existe um perfil que é o meu, que desde muito nova eu sabia o que eu queria, então eu fui muito curiosa em todas as áreas da empresa, colei neles, né, como contei para vocês. Eu fui intencional, aprendendo o máximo, para que um dia eu possa assumir esse negócio. E existe um outro perfil, que é de uma pessoa que precisa que o pai ali, né, enfim, vou falar com o pai, tá? Ele dê um empurrão e diga: eu confio em ti, vem, pega na minha mão e vamos junto. Mas o que acontece é que a maioria dos pais espera que o filho tenha a atitude, mas às vezes ele não tem. Então, a minha mensagem hoje é para olhar para dentro da sua empresa, da sua casa. Às vezes, o teu filho precisa ouvir que ele é bom e que ele é capaz. Então, falta um pouco desse reconhecimento. Eu vejo isso. Tá? Então, os pais, às vezes, eles querem educar a gente de uma forma mais dura. Né? Eu aprendi na dureza. Então, eu quero que tu aprenda na dureza também. Mas pode ser diferente. Né? E isso vai ser muito motivador, muito motivador. Eu acredito que a minha mensagem é essa: confie, né, no legado de vocês, confie e tenha isso como um projeto. Né? Agora eu vou olhar para a minha família e eu vou fazer eles tocarem esse negócio melhor do que eu. Né? E ter isso, e também ter a clareza que a marca vai estar ali para sempre. Sempre e sempre, e principalmente na família, né? Então, não só no negócio, mas na família. E nada mais bonito que isso, né? Olha só, e olhando aqui, lá fora eu já estava olhando um pouco o script, e vou parafrasear algo que está aqui, e acredito que seja da Vanessa, essa frase, que fala que famílias felizes não são obras do acaso. Eu diria também que empresas perenes não são obras do acaso, são construções conscientes. São sentar na mesa, ao redor de uma mesa, discutir, botar no papel. Existe um acordo de cavalheiros, existe, mas sempre também é importante, senta todo mundo, discute, bota no papel. Em 5 minutos, não, é uma construção, são detalhes, precisa agradar a todos, construir um legado bastante importante. Então, eu acredito muito que empresas perenes não são obras do acaso, são construções conscientes que se faz ao redor de uma mesa, com sócios, fundadores, com sucessores sucedidos, com todo esse time. Acho bastante importante. Eu trouxe uma frase também para vocês. Eu estava vindo no avião, e sempre que a gente tem um assunto como esse, eu tento trazer um registro que seja sobre o evento. E convivendo muito de perto com a família Ripper, eu me inspirei nesse texto, olhando para todas as famílias de Santa Catarina e como elas podem dar um passo. Se eu pudesse deixar uma última provocação para vocês, seria sobre confiar. Confiar é uma palavra que vem de fiar em Deus. Nada mais bonito do que confiar. Governança regenerativa não é sobre controlar, não é sobre números e nem sobre planilhas. É sobre fiar em Deus. É sobre criar uma história que continue viva e que você se sinta regozijado em saber que você vive nos olhos de alguém. E será ainda melhor se você viver longevo e potencializado na vida de alguém. Então, construam legados, vão além,
Vamos derrubar esses números dos 70% aqui em Santa Catarina e vamos transitar para a segunda, terceira, quarta, porque vocês já alcançaram a sobrevivência e agora é sobre potencializar. Partindo para os finalmente, então, gostaria de agradecer a oportunidade aí de todo o nosso time, a Fran, a Tainara, a Isabela, a Vanessa, por trazerem experiências incríveis, oportunidades de bate-papo, de ouvir um pouco da história de vocês, do conhecimento de vocês. Da mesma maneira, a todo o nosso time do Comitê de Sucessores, a todo o pessoal aí que está conosco, e também, claro, a diretoria executiva da ACATS, o próprio Otávio, Itamara, que sempre nos apoiam, bastante importante. A todos vocês, o meu muito obrigado. Obrigada.